Olá pessoal, aqui é Fábio do Infone Brasil. Eu estou fazendo esse vídeo hoje para mostrar para vocês o review do Nokia Lumia 800. O Nokia Lumia 800 é o aparelho topo de linha hoje da Nokia, né, sendo vendido no Brasil. Em breve deve estar chegando aí já o Lumia 900, isso vai fazer com que o Lumia 800 abaixe de preço um pouquinho, né, porque o Lumia 900 é um aparelho também um pouco melhor, ele tem uma tela bem maior, tempo de vida de bateria maior, né? Então faz com que ele será o aparelho topo de linha, né? Mas por enquanto ainda é o Lumia 800 que está sendo vendido no Brasil. Primeiramente gostaria de falar sobre o design do Lumia 800. Ele tem um design muito sólido, muito bem construído, tá? Ele é muito bonito, vocês podem ver aqui que ele tem um acabamento diferenciado. Ele tem um acabamento bonito, ele é um pouco curvado, o vidro dele é curvado, o que é muito bom. Ele é bom para poder deslizar os dedos, para fazer os gestos comuns do Windows Phone, por causa do design do aparelho, do seu vidro, do seu corpo, do corpo do aparelho. O corpo do aparelho é feito em policarbonato, tá? É uma espécie de plástico, mas não é um plástico comum, aquele plástico que a gente vê em qualquer lugar. Ele é um plástico diferenciado, um plástico um pouco mais caro, que dá esse acabamento bonito que a gente pode estar vendo aqui. Esse aparelho ele é rosa, então dá para ver bastante a diferença que o policarbonato dá na cor do dispositivo, pelo fato de ser um material diferente. Mas tem uma desvantagem. O policarbonato ele é muito bonito, ele é muito firme de segurar, muito gostoso, mas ele tem um problema que ele amassa muito fácil. As pessoas podem até se estranhar eu falando que amassa se tratando de um plástico. Vou te mostrar aqui o meu aparelho, que eu tenho um Lumia 800 também. Aqui eu deixei ele cair algumas vezes, na realidade 2 vezes ele caiu, e das 2 vezes que ele caiu ele amassou. Deixa eu ver se eu consigo pegar o foco. Tá vendo? Ele amassou o plástico aqui, que ele caiu aqui, amassou aqui, e caiu aqui e amassou a ponta de cá. Essa queda aqui até prejudicou o encaixe do conector. Se der pra ver bem aqui, ó, como que tá. Isso é porque o policarbonato ele é um plástico muito bom para se trabalhar, mas ele é um plástico um pouco mole nesse sentido. Então ele é resistente a quedas no sentido que ele não vai quebrar, mas ele vai amassar e vai, se você deixar ele cair, ele vai te dar uma aparência um pouco pior no seu aparelho. Por isso que o Lumia 800 também ele vem com uma capinha. Ele vem já de fábrica com uma capinha para estar protegendo ele, para você estar utilizando ele com a capinha. Aqui está a capinha dele, que vem com o aparelho. Eu vou falar um pouquinho mais sobre a capinha e os outros acessórios um pouco mais para frente aqui no nosso review. Agora vamos falar um pouquinho do hardware do Lumia 800. A gente sabe que ele vem com um processador Qualcomm de 1.4 GHz, single core. É basicamente o mesmo processador que equipa a maioria dos Windows Phone de última geração. Esse processador na realidade tem uma capacidade máxima de 1.5 GHz, mas as fabricantes limitam ele a 1.4 para aumentar o desempenho da bateria, tá? Com 1.4 GHz a bateria consome um pouco menos do que ela consome como 1.5. O único fabricante que utiliza esse processador ao seu clock máximo é a HTC, nos HTC Ultimate, conhecido também como HTC Titan, né, lá nos Estados Unidos. Eu não tive a sorte de testar um HTC para ver a velocidade dele, mas eu fiz um teste utilizando o software de benchmark que se encontra no Marketplace, o WP Bench, em todos os aparelhos a qual eu tive acesso até hoje. Um Lumia 800, no caso, o Lumia 710 e o Samsung Omnia 7, que foi meu primeiro dispositivo. De todos os aparelhos que eu testei, o Lumia 800 ele é o mais rápido de todos.
fazer um teste aqui, o teste não demora muito, para vocês terem uma ideia da velocidade do aparelho. Primeiro ele testa o CPU, depois ele testa a memória, capacidade de gravação e leitura da memória, e por último ele testa os gráficos. Ele vai criando cada vez mais camadas e o FPS aqui vai baixando a partir de um certo determinado momento, como começou já a baixar. Depois de concluído, ele fala a nota que você conseguiu no teste. O Lume 800 sempre consegue essa média, 87 a 89, com a média de 88 sempre, né, no meio do caminho. A maioria dos testes dá 88, né, esse aqui deu 87,86, é a nota média dele, que eu já fiz vários testes nesse próprio aparelho, certo? Comparando ele com o Omnia 7, vamos abrir o WP Bench aqui. Iniciar o teste para se ter uma comparação. Lembrando que o Omnia 7 aqui ele tem um processador de 1 GB comparado com o de 1.4 do Lume 800. Agora o teste do gráfico. Ele mal começa, o FPS dele já baixa. Se vocês puderam reparar aqui, o FPS dele não consegue segurar 60 FPS como o Lume consegue já rapidamente. Ou seja, ele tem um processador gráfico bem pior comparado com o do Lume 800. Diferentemente do Lume, apesar desse momento do teste, o Lume baixa o FPS, obviamente, mas ele ainda fica suave essa transição das cores, não dessa maneira que está fazendo aqui agora o Omnia 7. A diferença da pontuação enorme, de 88 na média para 56 na média no Omnia 7. Então o Lume 800 ele é, dos aparelhos que eu testei até hoje, eu não posso falar do HTC Ultimate, por exemplo, eu não testei, mas dos aparelhos que eu testei até hoje, ele é o Windows Phone mais rápido que tem, inclusive até mais rápido do que o Lumia 710. Além disso, ele vem equipado com 16 GB de memória interna. 16 GB de memória interna pode não parecer muito para muita gente que está acostumada talvez a trabalhar com Android, trocar o cartão de memória por cartão de 32, cartão de 64, mas 16 GB de memória é o suficiente para a maioria das pessoas trabalharem com folga, tá? 16 GB de memória não é o maior que possui, o armazenamento desse 16 GB não é o maior possível do mundo, mas ele te atende muito bem. Aqui está bem vazio, porque nesse aparelho eu não coloquei nenhuma música, nenhum aplicativo demais, né? Eu testei ele, as funções básicas dele, porque eu tenho um no meu 800 também, então eu já conheci um pouco mais do aparelho para poder fazer o teste. Falar um pouquinho da tela do Lume 800. O Lume 800 tem uma tela muito boa, ela é feita de Super AMOLED, AMOLED, Super AMOLED é exclusivo da Samsung. Ela é feita de AMOLED com a tecnologia Clear Black. A tecnologia Clear Black permite com que os aparelhos da Nokia, tanto esse de AMOLED quanto o Lumia 710, que é de LCD, eles tenham a visibilidade melhor durante o dia, em contato direto com a luz do sol, e que o preto seja o contraste seja melhor, o preto seja mais preto, a diferença entre o preto e o branco, certo? O Lume 800 ele tem cores muito boas, muito vibrantes. Ele é muito bonito se ver. Eu não sei se no vídeo dá para reparar bem como se vê na vida real, mas quem não
nunca teve a oportunidade de ir numa loja ver ao vivo, eu aconselharia aí, porque você sente muita diferença vendo ele na mão, utilizando a qualidade da tela dele, principalmente se dando em respeito ao contraste e as cores. As cores nele são muito vivas. Podemos ver aqui pelas imagens, né, que ele tem as cores muito fortes. Em comparação, por exemplo, com outro telefone de AMOLED, que é o caso do Samsung Omnia A7. O Samsung Omnia A7 ele não tem cores tão vivas, mas ele tem um brilho maior. Nisso o Lumia perde, inclusive até dos aparelhos LCD. O brilho dele, todos os dois aparelhos aqui estão com brilho no máximo, tá, gente? O brilho dele é um pouco menor do que o brilho do Omnia 7, por exemplo. Então à noite mesmo, se você testar com a luz apagada os dois no brilho máximo, você vai ver que esse aqui brilha muito mais do que o Lumia 800. Para algumas pessoas isso pode ser um diferencial negativo, para outros um diferencial positivo, que aqui tem cores mais vibrantes, um contraste melhor, aqui tem um pouquinho menos de vibração nas cores, são cores um pouco mais comuns, com um brilho maior, mas com um contraste tão bom quanto. O contraste desses dois são bem parecidos. Se você comparar com o Lumia 700, aí você tem uma grande diferença de um para o outro. O Lumia 710, ele já é uma tela de LCD, ele não tem cores tão vibrantes, mas como eu disse, o brilho dele é um pouco maior, mas o contraste dele é menor e as cores não são tão vibrantes e tem essa impressão de cores um pouco mais lavadas, tá? Que pode parecer um pouco mais, às vezes, até com as próprias cores da vida real, que aqui as cores são muito fortes, pode parecer um pouco irreal, mas é mais bonito de ver aqui do que de ver no Lumia 710. Mas isso é da natureza da tela, pelo fato dessa tela aqui ser LCD e a tela do Lumia 800 ser de Super AMOLED. Desculpa, de AMOLED. A bateria do Lumia 800 é muito boa, ela dura em torno de 14 a 16 horas de uso médio, tá? O que eu digo como uso médio é o uso no qual você tem e-mails configurados, você tem alguns aplicativos que utilizam os live tiles consumindo banda de internet, e você só ligando o 3G no momento necessário. A partir do momento que você deixa o 3G ligado o tempo inteiro, o uso da bateria baixa para torno de 8 horas, tá? Não tem como ficar muito mais que isso não. Em um teste que eu fiz com o próprio WP Bench de duração de bateria, ele durou em processamento pesado o tempo inteiro, o aplicativo fazendo processamento, a bateria dele durou 3 horas e 21 minutos. O que é um bom tempo, é como se você estivesse jogando o jogo mais pesado o tempo inteiro. Tá? Sem fechar o jogo, sem parar a hora nenhuma, sem desligar a tela, sem nada. O teste que o WP Bench é esse, que faz é esse. Certo? Também não faz muito milagre, talvez muita gente está acostumada a ter um Nokia aí que faz uma bateria que dura uma semana, né? Smartphone não tem como se fazer muito milagre. De qualquer maneira, o Lumia 800 tem a melhor bateria que eu já testei também em um Windows Phone até hoje. O do Lumia 710 é muito bom, mas por exemplo nem chega a se comparar com o do Samsung Omnia 7. O Samsung Omnia 7 não chega nem perto da duração da bateria em que o Lumia 800 consegue, né? E obviamente você utilizando a economia de bateria, o Battery Saver, você consegue fazer com que sua bateria dure muito mais tempo do que esse tempo de teste que eu te falei. Aqui ele está dizendo que o tempo estimado são 3 dias e 17 horas, porque eu estava utilizando pouco esse aparelho, então ele está com pouco uso, né? Eu utilizei mais o Lumia 800, o próprio, né? O meu pessoal, então ele consumiu um pouquinho mais de bateria. Então isso aqui é feito com o cálculo médio das últimas recargas, quanto tempo demorou para consumir a bateria inteira. Mas mesmo assim é uma bateria muito boa, ninguém vai ficar decepcionado com a utilização da bateria desse aparelho não. Outro ponto importante no Lumia 800 é a câmera, faz com que ele seja um diferencial com relação aos concorrentes. Ele tem a melhor câmera de um Windows Phone já lançado, com exceção do HTC Titan 2, que não foi lançado no Brasil e nem tem previsão de chegar,
que possui uma câmera de 16 megapixels. O Lumia 800 tem uma câmera de 8 megapixels, é a câmera mais poderosa de um Windows Phone existente no Brasil. Não existe nenhum outro Windows Phone que tenha uma câmera tão boa quanto o Lumia. O Lumia 800. Ele tem uma lente Carl Zeiss, ou Carl Zeiss, certo? Que faz com que tenha uma qualidade muito boa nas fotos. Vocês podem ver no post no qual esse vídeo está postado, que vai ter as fotos que eu tirei aqui em Brasília com a câmera do telefone e com... São essas fotos aqui e o vídeo que eu gravei também em 720p em HD do telefone. Mesmo a câmera sendo decente, ela está longe de ser espetacular. Ela tem alguns problemas, principalmente em tirar fotos macro, que são aquelas fotos que você tira muito próximas. Deixa eu tentar achar uma foto que eu tirei aqui em macro. Aqui eu estava utilizando o aparelho para tirar umas fotos do Lumia 710. Ele não fica muito boa. Quanto mais perto você chega, pior fica o foco. Ele não consegue focalizar muito perto, ou seja, a função macro não é tão macro assim, você não consegue tirar de tão perto, você precisa de uma distância relativamente boa, como a gente pode ver aqui, para você conseguir começar a ter algum foco nas fotos, tá? Mas só que funciona, né? Não tá perfeito, mas funciona, dá para quebrar o galho. Nada que se compare a uma câmera dedicada, mesmo que seja uma point and shoot, né? Aquelas câmeras compactas, ainda assim a foto macro desse tipo de câmera ainda é melhor do que o do Lumia 800, mas dá para utilizar caso você precise. Um outro lado ruim, mas que não existe muito o que fazer, é nas fotos à noite sem flash. Aqui não parece que não dá para ver muito bem no vídeo, mas aqui foi uma foto que eu tirei à noite sem o flash do condomínio onde eu moro, que dá para ver esse tom, isso dá para ver bem, um tom esverdeado no prédio. Esse prédio é branco, ele não é verde, não tinha nenhuma luz verde aqui em volta. Além disso, no computador você consegue ver que tem muito ruído na foto, parece um chuvisquinho de televisão que antigamente a gente via. O ruído na foto é muito grande, o que faz com que você veja que a câmera ela não capta bem fotos à noite com pouca luminosidade. Ela faz um trabalho decente, mas não chega também novamente a comparar com uma câmera dedicada, tá? E por último aqui as fotos à noite em ambiente totalmente escuro com flash. Essas fotos ficaram um pouco melhores do que as fotos sem flash. Nessa foto aqui, por exemplo, parece até que nem é flash, parece que tem iluminação e não é. A foto foi tirada completamente no escuro. Então as fotos com flash são decentes a uma certa distância. Dependendo da distância que você tiver, o flash já não faz muito efeito, pois é um flash de LED, não é um flash normal de câmera. Apesar de ser duplo, faz com que eles tenham uma qualidade boa em fotos mais próximas, mas fotos mais distantes a qualidade cai um pouco. No geral a câmera é boa, não é excelente. Como toda câmera de telefone, é aquela câmera que você utiliza para aqueles momentos que você precisa tirar uma foto e você está ali com o telefone no bolso, está rápido, você tira o telefone e dispara a foto, certo? A gravação de vídeo também é boa, é uma gravação 720p bem decente, não tenho nada a reclamar da gravação, a gravação ficou muito bem feita. Eu fiz uma gravação curta, pois o local que eu escolhi para fazer a gravação, lá no Congresso Nacional, estava tendo uma manifestação no dia, então eu tive que fazer uma gravação muito rápida por causa disso. Mas dá pra ver que a qualidade da câmera do vídeo é muito boa, tá? Nisso aqui a maioria das pessoas vão ficar satisfeitas, com exceção daquelas pessoas que gostariam de uma câmera de 1080, que não é o caso do Lumia 800. Ele tem uma câmera, e nenhum outro Windows Phone na realidade, ele tem uma câmera só de 720p. Falando um pouquinho dos aplicativos que já vêm instalados, porque a gente já sabe que o Windows Phone é o mesmo para todos os aparelhos, né? Então a gente não considera o sistema como um ponto a ser considerado em uma análise de um aparelho com o Windows Phone, porque é o mesmo sistema para todos. Mas os aplicativos dedicados de cada fabricante são interessantes levar em conta. A Nokia é uma das que mais investem em aplicativos. Ela
traz pré-instalado diversos aplicativos da Nokia. Nokia Dirigir, Nokia Mapas, Nokia Música, esse transferência de contatos para transferir contatos entre aparelhos Symbian e S40, aparelhos comuns da Nokia. Fora alguns outros aplicativos que você não tem pré-instalados, mas você encontra no marketplace da Nokia. Em especial, eu gostaria de destacar o Nokia Dirigir, conhecido também como Nokia Drive para os aparelhos em inglês. O Nokia Drive, ele é um diferencial muito bom, porque ele é um aplicativo de navegação GPS completo. Eu já tinha utilizado ele aqui, eu não sei porque que ele está falando que eu estou utilizando pela primeira vez, mas tudo bem. Ele é um aplicativo de navegação completo, ele é muito bom para você... Aqui está me dando a opção de baixar todos os mapas do Brasil. Ele vai demorar um tempinho, são 300 MB. Não vou baixar agora, vou cancelar, vou deixar para baixar depois. Quando você não baixa os mapas, ele utiliza os mapas online. Uma grande vantagem do Nokia Dirigir, que faz com que ele seja um diferencial, que o Nokia Maps, que ele é baseado, logicamente, nos mapas do Nokia Maps, e o Nokia Maps é baseado nos mapas da Navitec, que são um dos mapas mais completos do mundo, inclusive no Brasil. Então ele tem informações muito precisas de rua, de rota, coisa que outros aplicativos existentes hoje no Marketplace não tem tão bem, porque os outros aplicativos utilizam sistema de mapas gratuitos, digamos assim. Por exemplo, o próprio Bing Maps ou o Nokia Maps, mas a versão gratuita, não a versão paga. Esse aqui você não paga nada por ele, mas você é exclusivo de quem tem aparelhos Nokia, certo? Então faz com que a qualidade das rotas, a maneira de digitar os caminhos que você vai percorrer, te facilita muito. Você quer escolher um destino, você começa a digitar e já começa a pesquisar de acordo com a sua localidade. Por exemplo, vou colocar um shopping aqui perto. Aí já me mostrou Águas Claras Shopping, Pada Carioca, que são informações já colocadas pelos usuários do Nokia Maps. Então facilita bastante o seu uso para navegar, traçar rotas. Isso é um diferencial muito bom para os aparelhos Nokia comparado com os aparelhos de outros fabricantes. Isso não é exclusivo, obviamente, do Lumia 800. Todos os aparelhos da linha Lumia têm a possibilidade de utilizar esse aplicativo, mas mesmo assim é um diferencial que vale a pena dizer na hora que você for escolher entre ele, por exemplo, e o Samsung Omnia W. Pode ser que você prefira esse aparelho porque ele tem um aplicativo de GPS dedicado de qualidade. Falar um pouquinho dos acessórios que vem com o Lumia. Os acessórios que vem com o Lumia são acessórios muito bem feitos, o acabamento deles são muito bons. Por exemplo, o carregador, ele tem um acabamento bonito e um branco brilhante. Ele é só um plugzinho para o uso com cabo USB, mas tem algumas coisas nele que faz com que me decepcione um pouco. O Lumia 800 é um aparelho de topo de linha, então teoricamente ele deveria vir com os acessórios mais topo de linha que a Nokia poderia preparar. Uma das coisas que me decepciona é isso, o fato do carregador ser um carregador que utiliza o cabo USB. Você não tem um carregador com um cabo dedicado, diferentemente, por exemplo, do Lumia 710 que vem, e é um aparelho mais básico. Então no Lumia 710 você tem um carregador com o cabo e você tem também o cabo USB. Ou seja, é uma economia um pouco menor, por exemplo, da própria Nokia. Isso aqui ela economizou, ela fez um carregador e um cabo só. Tudo bem que é uma economia de, sei lá, de $2, $3 no valor total, mas para ela faz diferença. Então isso me decepcionou um pouco no Lumia 800. Mas mesmo assim o acabamento do cabo é muito bom, do cabo USB, e o acabamento do plug do carregador também é muito bom, certo? Já o fone de ouvido também me decepciona um pouco. Ele tem um acabamento bom também, ele tem um acabamento em preto brilhante. Aqui onde sai o som dele, o alto-falantezinho,
em metal, eu acredito que é um alumínio, não tenho certeza. É um metal resistente, mas ele tem algumas coisas ruins. Primeiro, ele não tem nenhuma espuma nem nada para suavizar o toque com a orelha. Ele tem uma borrachinha aqui para dar uma aderência um pouco maior, porque o resto aqui é liso, né? Aqui nessa beiradinha é um pouquinho mais emborrachado. Mas pode incomodar algumas pessoas, porque esse fone interauricular, ele incomoda algumas pessoas pelo seu formato, então ele acaba doendo a orelha, ainda não tem nenhuma espuminha para amenizar, então atrapalha um pouco, mesmo o acabamento dele sendo muito bom. E tem uma coisa muito ruim que eu tenho que dizer nesse fone, que é o botão de comando. O botão de comando dele funciona, obviamente, mas só que ele não tem uma sensibilidade muito boa. Então, por exemplo, o Windows Phone tem uma facilidade, se você, por exemplo, estiver ouvindo música e der 2 toques no botão, ele pula para a próxima faixa. No fone que eu testei do Lumia 710, isso funciona muito fácil, dá 2 toques e ele pula para a próxima faixa. No fone que eu tinha do meu Samsung Omnia 7, ele também fazia a mesma coisa, numa velocidade muito boa, você podia apertar rapidamente, 2 vezes ele pulava de faixa. Já que no fone do Lumia 800, não. Ele parece que você tem que acertar um timing certinho lá. Você tem que apertar a primeira vez bem firme e depois a segunda vez também bem firme, mas em um tempo correto. Se você faz errado, ele não pula de faixa, ele dá pause. Ou às vezes ele não faz nada. Então é muito chato. Esse botão aqui, ele deve muito comparado a qualquer outro que eu já testei. Então, mesmo o acabamento do fone sendo um pouco melhor, os plugs dele tem um acabamento bom, aqui é bem resistente o material que tem aqui, mas o botão dele decepciona bastante, te atrapalha a utilizar o fone da maneira que você gostaria. E ainda por cima não tem um botão de controle de volume, que poderia ser uma mão na roda, também não tem. E a qualidade de áudio dele é razoável, não é nada excepcional, não é boa demais. Inclusive a qualidade do áudio do fone do Lumia 710 é melhor, você consegue ouvir principalmente os graves muito melhor no outro fone, mas é uma qualidade razoável, não é um fone, por exemplo, de camelô que você vai passar raiva com ele, você escuta bem os sons que estão nele. Mas a vantagem positiva dos acessórios que vem com o Lumia 800 é essa aqui, a capinha que vem com ele, vem de graça, uma capinha numa cor parecida com do aparelho, no caso aqui do rosa, porque ele não é o rosa do mesmo tom, dá para reparar aqui, mas no caso do preto é exatamente igual. Eu não tive a oportunidade de ter um Lumia 800 azul na mão para ver se essa diferença também existia na cor do azul, mas no caso do rosa do caso do preto é igual e do rosa é um pouco diferente. Mas a capinha ela se encaixa muito bem no telefone, como a gente pode ver aqui, como eu já tinha mostrado no meu vídeo do unboxing, ela se encaixa muito bem no telefone e praticamente apaga todas as bordas coloridas do aparelho, sendo que fica somente a capinha. No caso desse, como tem uma pequena diferença de cor, vai dar uma pequena diferença aqui no aberto para o alto-falante e aqui na parte de cima, onde está aberto para a conexão dos cabos e do fone de ouvido. Mas fora isso, a capinha é muito boa e ela é ideal por causa daquele motivo que eu falei mais cedo, que se seu fone cai de quina, ele não vai amassar o policarbonato, porque ele tem uma capa de borracha que protege. O meu, quando caiu, eu não estava utilizando a capa, ele amassou o policarbonato, não quebrou, como aconteceria talvez num plástico comum, mas amassou, o que pode, como eu disse lá na parte que eu estava falando do design, o que é ruim, né? Você não gostaria de ter seu telefone amassado. Então, por isso, o fato dos acessórios do Lumia 800 vir com essa capinha é um diferencial positivo, mesmo com alguns problemas, como o fato de não vir um carregador dedicado e o fone ser de uma qualidade somente ok, né? Nada demais. Bom, pessoal, no geral, o Lumia 800 é um ótimo aparelho. É o melhor aparelho de Windows Phone que eu já tive contato. Algumas pessoas não vão gostar do tamanho da tela, que ela é 3.7. Tem gente que prefere uma tela um pouco maior. Eu diria que ele ganha não de muito do HTC Ultimate,
Novamente, eu não tive chance de testar o HTC Ultimate, fazer um review dele. Eu só tive alguns momentos com ele na mão, principalmente quando foi feito o lançamento. Mas ele é melhor porque o acabamento dele é bem melhor, a tela dele é melhor que do HTC Ultimate. Essa tela curvada é muito boa para você trabalhar com ela, você sente um diferencial na hora que você está utilizando ela, é extremamente responsivo. Mas ele tem um prejuízo muito grande pela falta da câmera frontal. Tem gente que não utiliza para nada a câmera frontal, mas eu, depois que comecei a utilizar o Skype no Windows Phone, apesar dele não estar muito bom ainda, eu sinto a falta da câmera frontal. Então esse é um diferencial negativo para ele comparado aos outros aparelhos. Mas ele tem muito mais positivos do que negativos, com que faça com que ele hoje, atualmente, ainda é o Windows Phone melhor que tem no mercado brasileiro. Com a chegada do Lumia 900, ele vai perder esse posto, obviamente, porque o Lumia 900 é basicamente um Lumia 800 com a tela maior e com a câmera frontal, certo? O acabamento dele é exatamente igual, as cores que são vendidas são as mesmas, então vai acabar perdendo posto em breve. Mas ainda assim é um excelente aparelho, vale a pena você comprar. Eu aconselho quem nunca foi ver, vá na loja ver duas coisas, principalmente a qualidade da tela e a construção do aparelho, ver como ele é firme. Ele é um pouco pesado, mas é porque ele é firme, ele é sólido, ele não dá a impressão de ser um plástico vagabundo, parece que ele é bem completo por dentro. Então vale a pena muito utilizar, ir numa loja e testar o Lumia 800 para ver se você decide comprar ele ou se outro aparelho te agrada. Mas eu te garanto que você vai gostar muito do que ver numa loja quando testar esse aparelho, certo? Então é isso aí, pessoal. Agradeço a todos que viram. Quem gostou, por favor, clique em gostei aqui no vídeo, inscreva no nosso canal do YouTube aqui em cima e acompanhe a gente pelo Facebook, facebook.com/winfonebrasil. Sigam a gente no Twitter, twitter.com/winfonebrasil, e acompanhem sempre as notícias do nosso site e as discussões lá no fórum, no winfonebrasil.com.br. Um abraço a todos e até mais.